Bom, então a nossa programação, como vocês viram, nós temos 3 psicólogas palestrantes, a Carolina Padovani, que vai falar sobre teorias cognitivas, a Milena, que vai dar 2 palestras, e eu também que vou dar uma palestra à tarde. Teremos a fonoaudióloga Aline, a terapeuta ocupacional Marília, e iremos começar o dia com a palestra do Dr. Francisco Assunção, psiquiatra infantil, que ele vai falar sobre autismo, conceito e diagnóstico, tá bom? E aí, em seguida, teremos teorias cognitivas com a Milena, depois a avaliação neuropsicológica com a Carolina. E aí temos um coffee break, né, que muitos perguntaram aí do coffee. Então, teremos 3 palestras, um coffee break, e depois a gente volta com mais uma palestra antes do almoço, tá bom? Tenham todos, então, um bom workshop e a palavra com o professor. Nós vamos conversar um pouquinho sobre transtornos do espectro autístico. Vou dar uma pincelada geral, só para situar vocês, uma vez que os seguintes são muito mais importantes do que eu. Como eu saio para atender pacientes depois, eu combinei com as meninas e vocês podem me fazer ao final as perguntas que vocês quiserem. Então, como nós estamos dentro do horário, eu vou tentar ser o mais rápido possível para nós podermos conversar. Então, nós vamos sair do começo. Vocês têm que imaginar que o estudo da doença mental na criança é muito recente. Até o final do século XIX, vocês não têm praticamente nada. Vocês têm alguns tratados que falam de psiquiatria infantil, mas é onde se mistura uma série de conceitos e uma série de doenças, vamos dizer assim, que estão ainda muito imbricadas com a neurologia, com a neuropediatria especificamente, que também é uma especialidade incipiente. Começo do século XX, vocês têm a descrição dos primeiros quadros específicos da criança descritos com o nome de demências. Entre elas, a demência de Heller, que vai permanecer durante muito tempo nas classificações. Por volta de 1930, 33 para ser mais exato, vocês têm descritos na Inglaterra, por um senhor chamado Potter, um quadro descrito com o nome de esquizofrenia infantil, por semelhança do quadro que recebe o nome de esquizofrenia, dado pelo Bloiler em 1910. Mas em 1943, esse senhor, o Leo Kanner, que é um psiquiatra norte-americano da Johns Hopkins, ele descreve um grupo de crianças que se caracteriza basicamente por essa sintomatologia: isolamento extremo, atividade ritualística, estereotipias e linguagem em eco. E para isso ele dá o nome de autismo infantil precoce. Esse nome não cai do céu. Tá? Nada cai do céu. Autismo é um sintoma esquizofrênico descrito pelo Bloiler, como eu falei, em 1910, que significa retraimento com pensamento interiorizado. Quando o Kanner faz essa descrição, algumas coisas vêm no bojo da descrição. Quais? Se eu me retraio para um mundo interiorizado, eu imagino que existe um mundo. O Kanner descreve esse quadro vinculado a famílias rígidas e pouco expressivas afetivamente. Isso traz um outro significado, que ele está dando, naquele momento, uma visão razoavelmente psicoambiental. E terceiro lugar, quando o Kanner descreve isso, ele descreve, e ele é textual, né? Ele fala assim: se houver retardo mental, déficits sensoriais ou problemas neurológicos envolvidos, isso não é autismo, isso é um autismo secundário. Esse conceito vai permanecer muito tempo. Um ano depois, sem conversarem, um pediatra austríaco chamado Hans Asperger descreve um outro quadro, ao qual ele dá o nome de psicopatia autística. Em indivíduos que ele descreve como tendo habilidades não usuais na sociabilidade, na cognição e na linguagem, e considera isso um transtorno de personalidade. Se, por um lado, quando o Kanner descreve autismo, isso tem um boom, né, criam-se revistas para estudar autismo, grupos de estudo, cai no gosto do público. Quando Asperger descreve a psicopatia autística de Hans Asperger,
ninguém dá a menor importância. Né? O conceito de psicopatia autística fica como nota de rodapé até 1981, quando a Lorna Wing traduz o trabalho dele para o inglês, e isso já tem uma característica interessante, e todo mundo passa a conhecer, a partir do fim dos anos 80, algo que vai ser denominado síndrome de Asperger, mas que é descrito em 44. À medida que o tempo vai passando, vocês têm que imaginar que tenta-se conhecer melhor esse quadro e se tenta arrumar modelos de pensamento sobre ele. Então, quando vocês pegam os anos 60, vocês têm uma série de descrições e uma série de escalas. Quem pensa que escalas são novidade, não são. Elas só são usadas de maneira diferente, porque hoje nós temos um modelo psicométrico mais fechado. Mas elas são usadas do mesmo tempo, da mesma maneira. Então, aqueles itens que o Kanner descreve são melhorados, como uma retração frente à realidade com dificuldade no relacionamento com as pessoas. Isso, de acordo com aquela ideia do isolamento social, apesar de parecer um sério retardo intelectual, ilhotas de normalidade ou habilidades especiais poderiam ser visualizadas, ainda de acordo com a descrição do Kanner. Dificuldades de aquisição de fala ou manutenção da aprendida, dentro dos déficits linguísticos. Respostas anormais a estímulos sensoriais, sons, cheiros, que vão ficar esquecidos durante muito tempo, mas que fazem parte da descrição inicial e que reaparecem agora no DSM-5. E alterações de movimento, representados pelas estereotipias gestuais, e se excluindo tics, que são movimentos diferentes. A gente não vai entrar nisso, porque aí já é psicopatologia geral. Mas tique não é uma estereotipia, e não pode ser confundido. Quem trabalha com autismo, ou participa das instituições de autismo, de atendimento, conhece os critérios da Clancy, que são de 69. Por quê? Porque todos os impressos de todas as AMAs usam os critérios da Clancy, com figurinhas desenhadas, etc. E que, na verdade, só destrincham melhor aqueles critérios do Kanner. O isolamento está presente na dificuldade em se agrupar, no agir como se fosse surdo, no não abraçar afetivamente, no evitar olhar de frente e no comportamento indiferente. As alterações linguísticas estão presentes na indicação de necessidade através de gestos. As atividades ritualísticas estão presentes na resistência a situações novas, na resistência a novos aprendizados, na hiperatividade física acentuada, no gira objetos incansavelmente, no afeto em comum a objetos especiais e nos jogos ocasionais de forma repetitiva. Então, como os senhores vão vendo, o conceito do Kanner, que é um conceito eminentemente clínico, ele vai sendo, de certa maneira, destrinchado. Quando os senhores chegam no final dos anos 60, se os senhores pegarem a psiquiatria norte-americana, que não é muito bem considerada na época, autismo está dentro dos quadros das psicoses da primeira e segunda infância, quando ele é considerado um problema primário. Diferente, os senhores veem que nós estamos quase nos anos 70, diferente daquilo que o Eisenberg chama de autismo secundário, devido a um dano cerebral ou a um retardo mental. Na época, vão ser descritas pelos americanos os quadros simbióticos interacionais, as antigas psicoses simbióticas da Margaret Mahler. E vão ser descritos outros quadros que os norte-americanos dão o nome de crianças atípicas. Crianças que têm um desenvolvimento atípico, com discrepâncias nesse desenvolvimento. Isso ao final dos anos 60, nos Estados Unidos. Na França, os senhores têm uma outra classificação, um outro modelo classificatório. Os senhores têm que pensar que, nesse momento, a psiquiatria infantil francesa é muito melhor que a psiquiatria infantil norte-americana. Tá? Na França, nós falamos, na época, de psicoses autísticas,
psicoses desintegrativas que abrangem aquelas demências de Heller, descritas já no começo do século XX. Os quadros de expressão deficitária, ou seja, quadros psicóticos que evoluem como se fossem as antigas demências, levando a que essa criança, a longo prazo, no dizer do Bizet, se comporte como um retardo mental. As deficiências mentais psicotizadas, dentro da mais pura tradição das psicoses enxertadas da psicopatologia alemã, e um quadro que os franceses denominam de parapsicoses, onde eles colocam as desarmonias de evolução, que correspondem mais ou menos às crianças atípicas dos norte-americanos, e que vão corresponder ao que até meados de 2013 nós usávamos com o nome de síndrome de Asperger, e os borderline, não as personalidades borderline do DSM, os borderline como pré-psicoses, como um conceito muito característico da psiquiatria francesa. Na Inglaterra persiste o conceito de esquizofrenia infantil do Potter, e no resto do mundo se usa um nome genérico de psicoses infantis. Por que nós estamos falando isso? Porque quando os senhores leem um artigo, principalmente um livro, dependendo da época e do lugar, os senhores vão ter denominações diferentes. Por isso. Tá? E nós precisamos ter uma ideia do que nós estamos lendo e do que nós estamos falando. Em meados dos anos, fim dos anos 70, começo dos 80, aparece o DSM-3. Por razões que não interessam aqui, a psiquiatria americana passa a ser a psiquiatria hegemônica dentro de um contexto mundial. E em relação ao autismo, nós passamos a ter mudanças conceituais. Por quê? Porque quando o Kanner descreve autismo, ele descreve como uma doença. Como o DSM-3 e toda a psiquiatria americana a partir do fim dos anos 70, ela tenta, no seu dizer, uma volta à psicopatologia krepeliniana do fim do século XIX, de cunho eminentemente descritivo, ela deixa de usar o conceito de doença e passa a usar o conceito de síndrome. Síndrome é um conjunto de sintomas e sinais. Isso muda tudo. Tá? Muda, inclusive, isso. Aquilo que o Kanner descreve lá atrás, como sendo a influência ambiental, as mães geladeira afetivamente, as mães frias afetivamente, como responsáveis por autismo, desaparece. E passa a se pensar autismo como um quadro predominantemente biológico que altera o funcionamento cognitivo desses indivíduos. Aí os senhores podem estar falando assim, bom, estamos discutindo filigrana. Não, porque isso tem uma repercussão prática. Quando eu mudo conceito, eu mudo prevalência. O Kanner refere assim, autismo é um quadro raro. O DSM-3 já fala, temos uma prevalência de 4 para 10 mil. Hoje os artigos mais recentes falam ao redor de 1 para 68. Porque é uma epidemia de autismo? Não. Porque nós aumentamos o que nós chamamos de autismo. Nós chamamos hoje de autismo muito mais coisas do que o Kanner chamava. E porque, como nós temos já desde 1943 para cá, mais de 70 anos estudando e diagnosticando autismo é algo um pouco mais conhecido e, portanto, se identifica mais. Não tem epidemia de autismo. E essa mudança conceitual leva a mudanças terapêuticas. Se vocês observaram antes, autismo era colocado dentro dos quadros psicóticos. Na medida em que eu retiro daí, eu mudei o tratamento. Quando eu tratava autismo como psicose, eu tentava diminuir o autismo, melhorar a doença. Hoje eu falo assim,
Isso não existe. Nós vamos tratar sintomas-alvo, principalmente se eu trabalhar com medicação. Então eu saio de tratar o quadro de autismo para tratar sintomas. Isso vai de acordo com o conceito de síndrome. Na medida em que eu mudo a ideia de causa, de uma causa afetiva, para uma causa cognitiva, uma alteração cognitiva, deixam de ter sentido psicoterapias de base psicodinâmica. Porque eu tirei o autismo do grupo das psicoses e coloquei-o como primo irmão do retardo mental. E aí, ao invés de psicoterapias de base analítica, aí vocês vão pegar o caso do Dominique, da Françoise Doutor, o Dibs, da Virginia Axline, o que vocês quiserem. Tá? E vão mudar esses tratamentos para abordagens que são pedagógicas com base cognitivo-comportamental. Ponto. Esse é o caminho que o autismo fez nesses 70 anos. Isso muda, inclusive, a ideia de pesquisa. Muda, inclusive, os direcionamentos de pesquisa. Então, as mudanças conceituais não são filigranas, elas são fundamentais. E é por isso que nós começamos sempre por aí. Quando aparece o DSM-3, o 2 e 1 ninguém nem conhece. Eram tão ruins, não que melhorou muito, mas eram tão ruins que nem existe. Vocês só vão encontrá-los em PDF pela internet. Porque senão nem em sebo vocês acham, até porque não foram traduzidos para o português. Quando sai o DSM-3, ele causa uma mudança significativa no pensamento das pessoas, e ele vai sendo revisado sistematicamente. Quando sai o 4, primeiro que autismo já está dentro de uma categoria denominada transtornos invasivos do desenvolvimento. Como eu falei, primo do retardo mental dentro dos transtornos de desenvolvimento e transtorno invasivo, porque ele invade várias áreas diferentes do psiquismo desse indivíduo. Então, na verdade, aquilo que o Kanner descreve passa a ser visto dentro de um prejuízo grave, isso aqui é um anglicismo, e invasivo nas habilidades de interação social, de comunicação, de comportamentos, interesses e atividades estereotipadas. Então, quando hoje eu falo de autismo, eu falo de uma síndrome comportamental com causa biológica múltipla. Ninguém está pensando em uma causa de autismo. Não dá. Evolução de um transtorno de desenvolvimento. Por quê? Porque ele altera significativamente os padrões de desenvolvimento, caracterizado por problemas de sociabilidade, relação com os outros, óbvio, e alterações de linguagem e comportamento. Então, ninguém mais vai falar em problema com a mãe. Se falar, estamos voltando ao redor de 1950. É isso que nós estamos falando. Autismo é um quadro homogêneo? Não. Ele é um quadro que pega uma quantidade muito diversa de indivíduos, que vão desde indivíduos muito comprometidos, cognitivamente, principalmente, até indivíduos muito pouco comprometidos. É isso que dá o que vocês acham que é uma tremenda novidade, chamado o espectro do autismo. Não, não é novidade. Isso aqui já é descrito em 97 e é usado desde 97. Então, não é uma novidade. A ideia de espectro, embora tenha sido incorporada pelo DSM-5, ela não é nova. Tá? O DSM-5 aparece em 2013. E ele transforma tudo numa coisa só. Então, quando eu faço... Isso é uma teoricamente, isso é uma melhoria. Quando eu faço um diagnóstico hoje de transtorno do espectro autístico pelo DSM,
que não tem validade legal no Brasil. Cabe lembrar, o Brasil se vale da CID-10. Então, legalmente, quando eu dou um diagnóstico, eu faço pela CID. Mas como o DSM fica na moda, quando eu faço o diagnóstico de transtorno do espectro autístico, eu posso estar englobando qualquer uma dessas categorias, lembrando que o autismo vai representar ao redor de 75% dessa categoria diagnóstica. O que muda com o DSM-5? Muito pouca coisa. Nós saímos daquela presença até os 36 meses para dizer que os sintomas podem estar presentes no início da infância, mas podem não se manifestar completamente até que a demanda ambiental o exija. Ou seja, eu posso ter uma criança autista e não conseguir identificar até os 36 meses. Por quê? Porque o déficit é muito pequeno e a demanda ambiental não permite que eu veja isso. Isso para que serve? Para ninguém dizer que o autismo apareceu depois que foi adquirido. E serve para a gente prestar mais atenção quando se pegam crianças com determinados atrasos de desenvolvimento. Nós temos que pensar que foram agrupados as alterações sociais com as alterações de linguagem. Por quê? Porque se imaginou que alterações na sociabilidade, numa espécie que é predominantemente oral, depende de alterações linguísticas, e vice-versa. Então, vai se falar de déficits expressivos em comunicação não verbal e verbal, usadas para interação social, com uma falta de reciprocidade social e incapacidade de manter relacionamentos de amizade. Aqui eu vou parar um pouquinho, correndo o risco de gastar muito do meu tempo. Imaginem assim, quando eu falo com os senhores, eu não falo só com os senhores através de palavras ou de fonemas. Eu falo com os senhores e uma boa parte da comunicação, dependendo do tipo de comunicação, é não verbal. Então, se eu começar a falar com os senhores e, de repente, os senhores começarem a bocejar, ela deita no ombro dela, né? Eu tenho que perceber que eu estou sendo chato e tenho que mudar a minha maneira de falar, senão eu falo sozinho. Né? Isso significa comunicação não verbal. E por que eu faço isso? Porque eu não posso chegar aqui e falar assim, eu decidi que eu vou falar sobre o Batman. Não pode. Porque eu tenho que olhar para a cara de vocês e ver o que vocês querem que eu falo. Eu não falo o que eu quero. Eu falo o que vocês querem ouvir. Isso é reciprocidade social. Eu costumo dar sempre um exemplo, que as meninas já conhecem de cor e salteado, que é assim, imaginem as senhoras numa balada, alguém chegar para vocês e fazer uma pergunta, né, localizou, fez todos os rastreamentos visuais, etc. Chegar para vocês e falar assim, você vem sempre aqui? Aquela pergunta criativa de sempre. Admitindo que vocês respondam, imagine que a seguir, esse rapaz fale assim, e você sabia que um estegossauro tem, em média, 30 placas córneas? O que é isso? Isso é falta de reciprocidade social. Para ela se interessar pelo que eu falo, eu tenho que falar o que ela quer escutar. É isso. E para eu falar o que ela quer escutar, eu tenho que perceber pela cara dela e pelo jeito dela o que interessa para ela, que é o que ele não faz. E por isso, ele tem dificuldade em estabelecer relacionamentos de amizade. Ponto. Simples. E os padrões restritivos e repetitivos de comportamento, né, por que tem que ser diferentes? Admita que eu cheguei para ela, nessa mesma balada, eu não vou perguntar do estegossauro, começo a conversar com ela e falo assim, você sabia que o U2 vai tocar em Goiânia o ano que vem? E ela fala assim, detesto rock. Eu tenho que pegar esse feedback ambiental, tenho que mudar o meu raciocínio
e fazer outra pergunta. Mas, em compensação, começou a passar um filme que é Batman contra o Super-Homem. Ela fala assim, eu odeio história em quadrinho e cinema. Além de eu chegar à conclusão de que ela é muito chata, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo é, eu estou dando um estímulo, ouvindo a resposta dela e mudando a minha estratégia cognitiva para convidá-la para ver a Lua lá fora. Ponto. Tem um objetivo e eu vou, de maneira flexível, conforme o feedback que ela dá ao meu estímulo, mudando a minha estratégia para conseguir o que eu quero. Que é exatamente o que ele não faz, porque ele tem comportamentos motores ou verbais estereotipados, uma adesão a rotinas, padrões ritualizados e interesses restritos e fixos. Pronto. Fica muito mais fácil de a gente pensar autismo quando a gente raciocina dessa forma. Né? Então, nós pusemos um novo nome, pensando no DSM. Vai durar muito tempo? Provavelmente não. Né? Por quê? Porque nós não temos diagnósticos etiológicos. Né? Uma previsão para o DSM-5 é que teríamos, não tivemos. Né? Teoricamente, a ideia de se trabalhar com a ideia de espectro favoreceria a separação entre indivíduos sem problema e com problema. Acho relativo isso, mas alguns instrumentos permitem ponto de corte, embora a experiência clínica continue sendo a coisa mais importante. Por que se juntou tudo? Porque entre o DSM-4-TR e o DSM-5 se passaram 10 anos. E os trabalhos que foram feitos não mostraram consistência nas diferenças entre autismo de alto funcionamento e síndrome de Asperger, por exemplo. Então, por isso que se optou por essa mudança de nome. Né? Então, por quê? Porque, como é um conjunto comum de sintomas, fica mais fácil a gente usar uma categoria única, embora isso não exclua, aliás, isso obrigue, mesmo o DSM-5 não usando um sistema de eixos, que a gente veja nível intelectual, porque níveis intelectuais diferentes me dão prognósticos diferentes e possibilidades terapêuticas diferentes, quadros associados e outras doenças associadas. Tá? Então, fazer diagnóstico de autismo só não serve para nada. Tá? Ele é um autismo com comprometimento intelectual X, associado a uma síndrome genética Y, e com outros quadros associados, tipo epilepsia em 45%, uma série de coisas. Então, como eu falei, esses dois quadros foram juntados. Por quê? Porque o segundo se acredita que implique no primeiro. E se manteve os interesses restritos e fixos, embora se voltando a frisar aquelas alterações sensoriais já descritas pelo Kanner. De alguma maneira, foi simplificado o critério. Por quê? Porque alguns critérios múltiplos que o DSM-4 tinha avaliavam o mesmo sintoma. A união dos dois critérios já foi explicada. Exigir duas manifestações de sintomas para comportamentos repetitivos, até o DSM-4-TR era uma somente, parece melhorar a especificidade do critério. E uma coisa importante, mas isso não é só para autismo, é para qualquer quadro, é o uso de fontes múltiplas de informação. Tá? Não basta pegar uma fonte só. Não basta pegar o que a mãe fala. A gente pega o que a mãe fala, o que a professora diz, o pai às vezes fala diferente, e você vê a criança. Não se faz diagnóstico por narrativa de pai. Então, observação clínica não é feitura de história somente. Tá? Os comportamentos sensoriais
são incluídos junto com os comportamentos motores e verbais estereotipados, porque são semelhantes. E aqui aquilo que já falamos, né? É um transtorno de desenvolvimento. Quando se fala neurológico, está se falando assim, gente. Quando nós falamos de problemas mentais, psíquicos, nós falamos de coisas que acontecem dentro da cabeça, não acima da cabeça. A Júlia Guerra falava isso. Né? Psiquismo está dentro da cabeça, dentro do sistema nervoso central. Então é por isso que se usa o termo neurológico, tá? Porque nós estamos falando de sistema nervoso. Ninguém está falando de auréola espiritual, nada disso. São coisas que acontecem dentro da cabeça. É por isso, nós não estamos falando de uma especialidade, nós estamos falando de neurológico enquanto ligado ao sistema nervoso. E aí, esses quadros vão apresentar consequências. Aquelas bobagens que vocês leem na mídia normal são bobagens. Né? Ah, o Einstein era autista. Isso é bobagem. Por quê? Porque um diagnóstico não é uma descrição de sintomas. Vocês têm um conjunto de sintomas e sinais acompanhados por prejuízo adaptativo. Sem prejuízo adaptativo, não tem diagnóstico. Ninguém sai na rua olhando as pessoas e falando, aquele indivíduo é um toque. Isso é burrice. Não existe isso. Prejuízo adaptativo é fundamental para se pensar um diagnóstico. Então, quando você lê na imprensa algo assim, o Messi é autista. Não é. Eu conheço o Messi? Não, mas não é. Por quê? Ele não tem prejuízo nenhum ocupacional, social. Ele tem uma namorada que fantástica. Ele ganha mais do que nós todos juntos durante o ano em um mês. Qual é o prejuízo adaptativo que ele tem? Não tem. Então não tem diagnóstico. Porque senão vocês vão ficar diagnosticando o que não é. E isso não é fala minha. Isso é critério do DSM, isso é critério da CID, isso é critério de qualquer coisa. Sem prejuízo adaptativo, tem diagnóstico. Então, o DSM-5 traz uma grande novidade, que são níveis de gravidade. E aqui é legal pensar, porque tem a ver com o que eu acabei de falar. O nível 3 é aquele que requer um suporte muito grande. Por quê? Porque os déficits em comunicação social, verbal e não verbal, são tão graves que dão prejuízo no funcionamento. As interações sociais são muito limitadas e a resposta ao contato social é mínima. E os comportamentos repetitivos e interesses restritos, eles são de tal monta que interferem no funcionamento em todas as esferas, com um desconforto marcado quando eles são interrompidos e mostrando uma dificuldade muito grande em redirecionar os objetivos. Então, nós estamos falando de quadros muito graves. Um segundo nível são aqueles que requerem um suporte grande. Não é mais um suporte muito grande, é um suporte grande. Por quê? Os déficits na comunicação social, verbal e não verbal, eles são graves e aparecem sempre, mesmo com suporte em alguns locais. As respostas são diminuídas ou anormais ao contato social com outras pessoas. As preocupações e interesses fixos são tão frequentes que qualquer um acha óbvio e vê. E interfere em vários contextos. E esse indivíduo se sente desconfortável quando a rotina é interrompida ou redirecionada. Ele reage a isso. E aí nós chegamos aos menos graves, que requerem suporte. Não é mais um suporte grande, nem muito grande, mas é um suporte. Porque sem suporte, o déficit social dá prejuízo a ele.
Por quê? Porque ele tem dificuldade em iniciar as interações sociais, dar respostas atípicas e sem sucesso, como, por exemplo, a que eu mimetizei quando eu brinquei com ela do estegossauro. E pode-se observar um diminuído interesse pelas interações sociais. Um paciente meu, Alvai, 140. Independente. Ele vem me visitar e diz assim, como o senhor, adulto, lógico, fez um VAIS, né? Como o senhor sabe, eu não gosto de estar com as pessoas. Demorou, mas meu pai entendeu. Então ele está deixando eu jantar sozinho no quarto. É isso. Rituais e comportamentos repetitivos interferem significativamente no funcionamento em vários contextos. E resiste às tentativas de se interromperem ou redirecionarem tais rituais, né? Esse meu menino era fantástico. Aos sábados ele ia para a casa dos avós, que na época tinham TVA, e ele tinha Globosat, porque ele colocava num determinado canal, porque ele gostava do Jornada nas Estrelas. Então, das 4 às 5, ele assistia Jornada nas Estrelas, série clássica, das 5 às 6, Jornada nas Estrelas, é a nova geração. Das 6 às 7, Jornada nas Estrelas, Deep Space Nine, das 7 às 8, Jornada nas Estrelas, Voyager. E ninguém podia nem falar e nem alterar a programação. É isso. Por que nós vamos falar isso? Porque isso vai ter um reflexo, uma proposta terapêutica. Eu falar assim, eu vou deixar esse indivíduo ao acaso, em qualquer ambiente, ao acaso que eu digo assim, sem mecanismos de suporte, ele vai ter prejuízo. Então, que tipo de mecanismos de suporte, em que tipo de ambientes eu preciso pensar para que ele não seja prejudicado? É esse o escopo da ideia. Então, quando eu penso o DSM-5, nós, ao falarmos do espectro autístico, estamos falando de parâmetros dimensionais, né, que dão um contínuo entre o normal e o patológico, e que, teoricamente, facilitariam. Isso é que faz a transformação em espectro. Os marcadores biológicos, eles são de interesse porque eles trazem características associadas, fatores de risco, uma série de coisas. É diferente eu falar, esse é um autista sem nenhuma doença genética associada, ou esse é um autista com uma síndrome de Cornélia-de-Lange. Prognóstico e sintomas completamente diferentes. Teoricamente, o DSM deve ir mudando, como ele foi até agora, só que com uma rapidez maior, mas eu ainda continuo achando que a maior mudança, como foi falado numa das teses aí dessa semana, é que se mudou o algarismo românico para arábico. Quando a gente está fazendo um diagnóstico, o que a gente está fazendo? Se vocês lembrarem, tem um monte de gente falando besteira na internet. A diferença entre transtorno e doença. Quando eu falo de transtorno, na verdade eu estou falando de um agrupamento maior de coisas, de categorias. Eu estou falando da doença, do quadro clínico. Eu estou falando da experiência subjetiva de quem tem esse problema, ou seja, do sofrimento ou inadaptação a que esse indivíduo é sujeito. Eu estou falando que existe um substrato médico, mesmo que eu não o conheça, um substrato biológico. E eu estou falando de um reconhecimento social. A mudança do reconhecimento social não muda o quadro. Isso tem que ser claro. Não é porque eu digo, mudei o nome, que mudou o quadro. Eu sou do tempo que síndrome de Down recebia o nome de mongolismo. Mudou alguma coisa? O quadro é o mesmo, mudou o nome. E mudou o nome porque as pessoas vulgarizam o nome. É outra coisa. Quando no século XIX,
classificação de retardo mental era débil mental, imbecil, idiota, isso não era xingamento. Isso era uma classificação. As pessoas é que transformam, por causa da desvalia que elas põem no quadro, transforma a palavra. Então é isso que a gente tem que saber. Porque não é mudando a palavra que muda nada. É mudando a forma como a gente percebe a situação, que a palavra pode ser até mantida. Por que eu falo isso? Porque nem sempre as pessoas sabem o que a gente está agrupando quando fala transtorno. Né? E aí, basta só fazer o diagnóstico de autismo? Não. Vocês têm que avaliar os limites. Né? Esses limites vão desde compreensão e comunicação até papéis comunitários e cívicos. Né? Antes de eu chegar aqui, que é muito mais difícil, eu passo por se cuidar. Então é um absurdo eu ter pacientes que sabem ler e não sabem ir no banheiro. Né? Isso é erro de encaminhamento terapêutico. Eu tenho pacientes que sabem ler e não sabem andar sozinhos. Isso é erro de encaminhamento terapêutico. E aí, algumas coisas que a gente fica discutindo são francamente estratosféricas e pertencentes ao domínio da ficção científica. Por isso que a gente tem que saber o que a gente está avaliando, porque são esses modelos que me permitem uma sequência de trabalho e um objetivo dentro das propostas de trabalho. Qual a finalidade que eu tenho quando eu proponho determinadas coisas? Eu não posso propor porque é bonitinho, porque isso gasta dinheiro. Se eu quiser manter aquelas mesmas categorias simplesmente para pensar, porque elas não são mais categorias diagnósticas, com exceção de RET, né, que persiste, e transtorno desintegrativo, que persiste. Isso serve para eu pensar algumas coisas. Quando eu faço um diagnóstico de RET ou de transtorno desintegrativo, que são diagnósticos diferenciais, são sempre quadros graves. Inteligência leve a normal, eu só encontro nos não especificados e nos Asperger que eu fazia diagnóstico. Quando alguém me manda um caso com diagnóstico de síndrome de Asperger com 2 anos, eu imagino que foi o Mandrake. Porque para eu fazer diagnóstico de síndrome de Asperger, dificilmente eu faço um diagnóstico antes de 5 anos. E 5 anos eu já preciso ser muito bom para fazer. Habilidades de comunicação boas eu só encontro em Asperger. E variável nos não especificados. Habilidades sociais regulares à boa eu só encontro em Asperger. Nos não especificados já é variável. Quadros evolutivos são os transtornos desintegrativos e a síndrome de Rett. Eles vão piorando. Autismo não piora. Autismo é um quadro estável. Interesses restritos eu encontro em autistas, de maneira variável em Asperger, em quadros não especificados, e não encontro nos transtornos desintegrativos em Rett. Epilepsia é muito frequente em autismo. Chega a 45%, segundo alguns autores. Rara em síndrome de Asperger e rara nos quadros não especificados. Muito frequente nos quadros de Rett e nos transtornos desintegrativos. Autismo. As antigas síndrome de Asperger e os quadros não especificados são quadros estáveis. Rett e transtornos desintegrativos pioram cada vez mais. Por isso não é bobagem eu fazer diagnóstico diferencial. Diagnóstico diferencial e um diagnóstico decente serve para eu dar um prognóstico para essa família e para eu estruturar um sistema de terapêutica e de suporte. Todos acontecem mais em homem,
com exceção de RET, que acontecem mais em mulheres. A maioria das doenças acontece em homem. Homem é um sexo frágil. Verdade. Prognóstico. Os prognósticos são ruins, não são bons prognósticos. Aqui, principalmente. Aqui, os prognósticos são melhores. Mas ninguém vai falar que vai ter um Einstein. Até porque o Einstein você não vai falar para ninguém, né? Tendo autismo ou não tendo autismo. Quando vocês vão avaliar, ainda tem um tempinho, né, Milena? Quando vocês vão avaliar, portanto, dá para fazer só uma olhadinha? Não. Vocês vão fazer tudo isso? Também não, dependendo da finalidade. Isso é um protocolo que é primordialmente para pesquisa. Ninguém vai fazer potencial evocado auditivo em todas as crianças autistas que chegarem, né? Ninguém vai fazer estudo genético em todas. Por quê? Porque nem tem como fazer no Brasil. Então, a gente vai selecionar o que é viável sob o ponto de vista do que eu estou querendo. Se é uma avaliação clínica, eu discuto até muitas vezes se eu vou pedir uma ressonância magnética de crânio, de cérebro. Por quê? Porque a menos que me dê um tumor, vai mudar o que para esses pais e para essa criança? Eu dizer assim, falta o corpo caloso. Não dá para pôr outro. Né? Eu costumo falar aos pais assim, podemos pedir, não vai mudar a terapêutica, talvez o senhor fique sabendo, em 50% dos casos, até menos, o que causou, ou provavelmente o que está ligado a isso, mas acaba aí. Não vai mudar a terapêutica. Por que eu falo isso? Porque se as crianças são pequenas, elas vão ter que ser sedadas e anestesiadas para fazer o exame. E isso é um risco. Os pais têm que decidir. E segundo, porque o exame é pago. Não existe isso de graça. Muito difícil. Então, se eu estou fazendo um protocolo de pesquisa, eu pago. Se eu não estou fazendo um protocolo de pesquisa, os pais precisam querer ou não. Minha maneira de ver. Sabendo o custo-benefício. Dá para não avaliar essa criança psicologicamente? Não. Isso é uma coisa típica do Brasil. O psicólogo não gosta de fazer teste. É ensinado a não fazer teste porque acha que com uma olhadinha clínica ele resolve tudo. E isso é absurdo. Eu costumo dizer para as meninas que se eu mandar um paciente para elas e elas me devolverem dizendo assim, a minha observação, esse paciente tem isso, eu não mando mais, porque observação faço eu e ganho a consulta. Elas têm que me dizer o que eu não sei. Então, elas precisam avaliar. E elas precisam avaliar, principalmente, questões vinculadas à cognição e à sociabilidade. Elas têm que saber que instrumentos elas vão usar, por que elas vão usar e o que elas vão me dizer. Para quê? Para isso poder ser pensado sob o ponto de vista terapêutico. E aí vocês vão tratar. Desde o século XIX, a gente trata assim. Não tem mais nada para fazer. Né? Ou a gente trabalha com medicação, ou a gente trabalha com psicoterapia, ou a gente trabalha com mecanismos de reabilitação. Só. Todo mundo critica muito medicação. Mas medicação, quando a gente começa a dar uma medicação, essa medicação foi testada. Tirando as besteiras que se fazem de vez em quando, que se autoriza por lei dar uma coisa que não foi testada. Né? Mas tirando essas bobagens, a medicação é testada durante muito tempo para ver se o efeito dela é igual ou pior que placebo. Se for igual, não serve para nada. Então não se usa porque é gastar dinheiro à toa. A pergunta que eu deixo para vocês é, vocês fazem a mesma coisa com isso, ou vocês indicam golfinho terapia por causa que saiu na internet? Né? Ou vocês indicam dieta sem glúten porque saiu na internet? Né? Isso é legal.
Uma vez feito o diagnóstico, você só tem 4 estratégias de atendimento. Ou você dá uma droga, e isso resolve a doença. Em psiquiatria infantil não existe isso. Em psiquiatria geral, muito poucos exemplos. Por exemplo, sífilis. Paralisia geral progressiva. Da penicilina melhora o quadro psicótico. Ou a terapia farmacológica é básica e você faz psicoterapia ou programas de reabilitação de suporte. Exemplo, em psiquiatria infantil, TDAH. Metilfenidato é básico, mas isso não exclui uma série de outras coisas, de outros suportes e abordagens. Psicoterapia ou programas de reabilitação são primários e você associa psicofarmacoterapia como suporte. Exemplo, autismo. Você medica 1/3 dos casos, ao redor de. Básico é o projeto de reabilitação ou de habilitação. E programas de reabilitação ou psicoterapia só. Exemplo, transtornos de aprendizado. Dislexia, disgrafia, descalculia. Não tem medicação para isso. Então, nós já definimos que autismo vai ser visto aqui. Vocês vão medicar? Vão. Para melhorar o quê? Não é para melhorar o autismo. Eu estou medicando para fazer ele ficar quieto e poder participar do projeto de escola. Eu estou medicando para tirar ou diminuir estereotipia, não porque fica bonitinho. Medicação não é cosmética. Eu estou diminuindo estereotipia porque isso está atrapalhando as outras possibilidades dele. Não é porque fica mais bonitinho. Então, para quê? Dentro desse para quê, eu escolho a melhor droga, explico se a criança tem condição de compreensão, inclusive para ela. Tem efeito colateral? Tudo tem efeito colateral. Até Coca-Cola. Não existe dizer que é natural, não tem efeito colateral. Besteira. Cocaína é natural e tem efeito colateral. Tudo tem efeito colateral. Vitamina C tem efeito colateral. Na pior das hipóteses, nós estamos sobrecarregando o rim. Né? Então, tem efeito colateral, sim. Então, explica. Vou começar com dosagem baixa e vou aumentar. Ninguém vai dar 2 gotas de haloperidol. Isso é igual passar atrás da orelha. É perfume. Para eu ir aumentando, eu preciso seguir a intervalos breves. Isso é um problema no Brasil, porque para você marcar uma consulta que não seja particular, você demora 3 meses. E, de preferência, eu não vou fazer começar vários tratamentos juntos, porque, senão, sempre alguma coisa vai ser mais importante que a outra. Então, o chá de erva cidreira, provavelmente, vai ser considerado o responsável pela melhoria patológica ao invés da droga que eu dei. O que é o mais frequente de eu medicar? Agitação, condutas estereotipadas e irritabilidade quando a criança é muito pequena. Condutas principalmente estereotipadas, a família chega como se fossem tiques, agressividade e automutilação no fim da infância. E na adolescência e na idade adulta, principalmente quadros depressivos e fenômenos obsessivo-compulsivos. Atividades ritualísticas. Isso é o mais frequente. E quais as drogas que vocês usam? Muitas? Não. Isso é um levantamento relativamente recente e vocês veem as evidências. Para agressão e irritabilidade, as 3 grandes drogas, a despeito de quem não é médico e muitos médicos ficarem horrorizados, continua sendo o velho e bom haloperidol, a risperidona e, mais recente, o aripiprazol. Ponto. As outras drogas ou têm evidências insuficientes ou não mostram efeito para esse sintoma. Para ansiedade, nada. A mesma coisa que para qualquer pessoa. Para agitação, eu não gosto do termo hiperatividade, mas como o trabalho usava, eu sou obrigado a usar. O velho e bom haloperidol, a risperidona, o aripiprazol são promissores. Vocês veem que o haloperidol tem só 40, 50, quase 70 anos. Não, quase 80 anos. E o metilfenidato, que é a ritalina, parecem ser promissores. Esse aqui, naqueles que têm inteligência normal ou próxima da normal. Senão eles, inclusive, acentuam a presença de comportamentos estereotipados. Esses ainda estão em estudo e esses não mostraram nada. Para insônia,
O boom da melatonina é simplesmente porque vocês leem internet, porque os estudos são preliminares e não mostram nada ainda. Para comportamentos repetitivos, voltamos para o velho e bom haloperidol, para a risperidona e para o aripiprazol. Esses não têm dados e esses não têm efeitos. Para automutilação específica, continuamos usando os velhos neuroléticos porque diminuem a agitação e isso diminui a atividade e isso diminui a automutilação, porque droga específica nós não temos dados. Para comunicação social, nada. Ninguém vai medicar para melhorar a sociabilidade. A sociabilidade melhora porque ele fica menos agitado, com isso ele consegue se centrar mais em outras atividades, mas não é para melhorar a sociabilidade. E isso passa a ser o mais importante, né? Aconselhamento familiar, atendimento psicológico, integração sensorial, fono, treino de habilidades sociais, educação. Em educação, do jeito que a gente falou, testado contra placebo, nós temos só o TEACH, que é criado em 64, que tem as características que vocês conhecem. Uma estrutura física que favorece a compreensão da atividade, uma rotina de acordo com o desenvolvimento individual e apresentada a partir de, primeiro, objetos concretos, depois passando para figuras, depois passando para símbolos e só no fim para aqueles que conseguem chegar à escrita. É um sistema de trabalho para estimular a realização de tarefa, com entendimento e intenção. Então, a tarefa tem uma intenção. Super padronizada, com apoio visual e atividades organizadas, das mais simples para as mais complexas. Então, o TEACH é um... Veja, eu não sou pedagogo, posso falar tranquilamente, porque não ganho nada com isso. É uma técnica testada. A outra é o ABA, né? Que é um planejamento com aprendizado mantido por reforço. A aprendizagem traz em si um reforço porque traz um benefício para o indivíduo que ele percebe. E isso dá um feedback imediato para ele, o que ajuda a manter o interesse. A comparação do progresso é feita com ele mesmo, e não com o grupo onde ele está localizado. E isso é legal de pensar, né? E ele é orientado e auxiliado na composição de respostas que passam por todos os pré-requisitos para um comportamento complexo. Então, um comportamento complexo é partido em comportamentos mais simples, para que esse indivíduo possa passar por todos eles. Portanto, os conteúdos vão ser apresentados em ordem crescente de complexidade, mas também mantendo o comportamento de cada estágio. O material é adequado para o aluno e eu monitoro esse aluno constantemente. Ponto. É isso que a gente tem. Então, quando alguém chega e fala para mim assim, quais as novidades com o autismo? Bom, em medicação, a mais nova é o aripiprazol, que surgiu lá um pouquinho antes do ano 2000. E em modelos terapêuticos, é o TEACH, que é de 64, e o ABA, que é um pouco depois. Acabou. Vocês não vão inventar uma porção de coisas. Então, inclusão não é jogar a molecada numa sala de aula comum com uma professora e 30 alunos. Inclusão não é isso. Inclusão não é ignorar as necessidades daquele indivíduo, porque senão eu estou discriminando. Pelo contrário, é saber as dificuldades e dar sistemas de suporte que permitam que ele aproveite aquilo que lhe é apresentado. Inclusão não é jogar um moleque numa sala de 30 alunos sem a menor supervisão, onde ele vai sofrer bullying. E inclusão não é falar que se o professor tiver criatividade, ele resolve o problema, porque isso é sobrecarregar esse professor com demandas desmedidas. Não é? Porque é muito legal eu falar, na Itália. Bom, na Itália eu posso pôr 3 indivíduos numa classe, com deficiências de tipos diferentes, numa classe de 10 alunos com suporte de outros professores.
é outra coisa. Então, inclusão não é isso. Também não é limitar a oportunidade. Inclusão não é falar assim, como ele não consegue ficar o tempo inteiro, quando ele não fica mais, eu deixo ele passear no pátio. Isso não é inclusão. E inclusão também não é ignorar a preocupação dos pais, é trabalhar com elas. Então, se vocês me perguntarem, você é contra a inclusão? Não, não pode se ser. Mas o que nós fazemos aqui não é inclusão. E é isso que tem que ser claro. E aí, para encerrar, cortem esse TDAH. Uma coisa que vocês vão fazer, e se não tomarem cuidado, vão usar muito. Modelos alternativos. Isso é uma revisão de 2013. Antes de vocês proporem qualquer coisa, façam essa comparação sempre. Se é seguro, se é barato e se serve para alguma coisa. Contra, se é arriscado, se é fora da realidade, se é difícil, se é caro. Um bom exemplo disso é a intervenção dietética. Em medicina, vocês usam dieta para duas coisas. Ou porque esse indivíduo não metaboliza uma determinada substância e aquela substância se acumula e intoxica, por exemplo, fenilcetonúria, por isso você faz uma dieta sem fenilcetonúria. Ou esse indivíduo falta alguma coisa e você dá, por exemplo, vitamina B12 em anemia perniciosa, né, que provoca quadros psicóticos. Só. A ideia das medicinas alternativas trabalha com isso. Né? Que no nível 4 vocês têm inteligência e sintoma, no nível 3 estrutura cerebral e neuromoduladores, processos fisiológicos e modulação da célula, mRNA e DNA. Bom, esses níveis 3 e 4, né, vamos voltar. Vocês resolvem com medicação, terapia ocupacional, fono, terapias comportamentais. E os 2 e 3, que são aquilo que as terapias alternativas muitas vezes querem sugerir, se baseiam nessas coisas aqui, que não são absurdas. Essas coisas existem. Só que a gente não sabe como elas funcionam. Então, na opinião dos próprios autores que usam, vejam que legal, uma série de coisas. Tá? Não vou nem me deter em cada uma delas. A única que tem bons estudos, e vocês vão ver o que eles estão falando de bons estudos, é só melatonina. O resto, nada. Mesmo quando eles falam assim, vamos recomendar multivitaminas, pode ser que dê alguma coisa. Além da sobrecarga de rim, né? Olha que interessante. Vocês têm 18 estudos e só 8 com controle para falar da melatonina. Os outros, vocês não têm nada. Porque 4 estudos abertos é nada. Né? Um estudo de caso, não dá para acreditar. Então, quando diz assim, mas eu conheço uma criança que melhorou, isso não serve para nada. Isso não é base de tratamento. Com musicoterapia, vocês têm um estudo controlado, quer dizer, vocês não têm estudo de nada. Tá? Então, é legal saber assim. Música é bom? É. Para qualquer criança. Cavalo é bom? É. Para qualquer criança. Para o pai e para a mãe também. Mas vocês estão montando um projeto terapêutico. E vocês não são o vizinho. Vocês não são a vizinha que dá a sugestão de chá de hortelã. Vocês são técnicos. Um técnico, quando sugere alguma coisa, ele sugere embasado nos estudos que existem naquele momento, certos ou errados. Por quê? Porque não adianta a gente falar assim, mas se não faz bem, mal também não faz. Claro que faz, paga. A família paga isso. Isso já é mal.
Ela podia usar esse dinheiro para outra coisa, inclusive para a própria criança. Então, um projeto terapêutico é feito dessa maneira. Bom, por isso que talvez o mais difícil seja diferenciar o que é sério daquilo que a gente quer, ou que ideológico e politicamente é o desejado. Quando vocês fazem isso, vocês sacrificam a verdade no altar do politicamente correto. E vocês deixam de ser sérios. É basicamente isso que a gente gostaria de falar para vocês. Obrigado. O senhor falou a respeito, eu sou completamente leiga no assunto, eu sou mãe de uma criança com um diagnóstico recente, e aí o senhor comentou a respeito da ressonância e da questão da lesão no corpo caloso, ausência de sua presença. Isso muda prognóstico ou... Quando você tem, não muda o prognóstico, não. Porque o que vai te dar o prognóstico é a avaliação clínica. Tanto a avaliação médica clínica, como a avaliação psicométrica, fonoaudiológica, é a junção disso que vai te dar o prognóstico. Uma avaliação laboratorial só muda prognóstico se ela me encaminhar para pensar em doenças degenerativas. Senão, não muda o prognóstico. Percebe? Porque quando você faz a avaliação clínica, você já percebe isso. Se você tem um quadro degenerativo, desmielinizante, um quadro tumoral, alguma coisa do tipo, uma doença metabólica, aí sim. Mas se não, não. Senão a avaliação clínica te permite ver. Por isso que tem que pensar o exame, porque senão você vai pagar.